A paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 12. Versículo 41. Todo mundo que está aqui tem alguma coisa a oferecer ao Senhor. Eu estava ouvindo as canções, a banda, muito bem preparada, que está aqui do lado esquerdo, os irmãos que cantaram. Às vezes, num encontro desse, tem sempre um conjunto que não canta lá essas coisas, não é verdade? A gente diz que cantou para ajudar, mas graças a Deus, todos que participaram esta noite louvaram de coração ao Senhor e fizeram um bom trabalho. Marcos capítulo 12, versículo 41 diz assim: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositavam do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Diga comigo esta frase: todo o seu sustento. Diga mais uma vez. Então sente-se com a sua Bíblia aberta, que a gente vai folhear um pouco este texto. Observe o versículo 41 comigo. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro. Esta não foi a primeira vez que o Senhor Jesus se sentava perto da arca do tesouro. A arca do tesouro era um lugar especial onde as pessoas depositavam o dinheiro. E por incrível que pareça, ela não ficava dentro do santuário, ela ficava lá fora. Então as pessoas vinham, como elas não tinham acesso ao templo, naquele tempo o santuário ainda não estava liberado para nós entrarmos e ali estamos como nós estamos esta noite. É um privilégio você estar sentado aí. Acho que você não me ouviu. Vou dizer de novo. É uma honra nós estarmos assentados aqui. Aleluia. Porque naquele tempo só o sumo sacerdote entrava por todos nós. E nós, se estivéssemos vivos naquele mesmo sistema, teríamos que ficar lá fora. Não importasse a beleza do templo, não importasse a grandeza e a majestosidade do templo, teríamos que ficar lá fora. Mas o véu do templo se rasgou. Isso foi muito forte. Os irmãos lembram quando Jesus morreu na cruz do Calvário, que os soldados romanos viram de Jesus 2 roupas. Diga comigo, 2 roupas. Melhor dizendo, diga 2 tipos de vestimentas. Esses 2 tipos, meus irmãos, eles tipificavam, eles mostravam a roupa normal, natural do Senhor Jesus, e também a roupa exterior do Senhor Jesus. E quando a gente lê sobre isso, geralmente a gente pensa de por que será que eles fizeram aquilo? O que eles fizeram? Na ocasião que o Senhor Jesus está, de braços abertos na cruz, os soldados embaixo, agachados, começaram a jogar com as roupas do Senhor. E a roupa dele, que estava por baixo da túnica,
eles rasgaram em pedaços uma parte da perna direita, uma parte da perna esquerda, outra do meio, rasgaram em duas partes a parte do tórax para cima. E ficaram 4 pedaços. E a outra parte que ficava por cima, que o Senhor Jesus usava, quando eles foram rasgar, veio um temor de Deus tão grande sobre os soldados romanos. Veja que eles não eram teólogos, eles não eram membros de igreja, eles não eram nenhum tipo de ministro da casa de Deus, mas naquele tempo, naquele momento, veio um medo, um temor, um terror sobre eles. E eles olharam uns para os outros e disseram: ei, ei, essa aqui a gente não pode rasgar. Diga para mim, por quê? Quero ouvir mesmo, se vocês querem saber. Diga, por quê? Porque aquela roupa representava o véu do templo. E o Senhor Jesus era o templo. E ele nunca saiu de casa sem o véu. E todas as vezes que ele se vestia, os discípulos traziam sem saber aquela roupa sem costura, de alto a baixo, e colocavam nele. E de alguma forma o amarravam, atavam, que o Senhor Jesus saía com aquela roupa. Todas as vezes que ele saía com aquela roupa. Na ocasião da sua morte, quando os soldados dividiram os 4 pedaços, diga comigo, 4 pedaços, representando o evangelho do Senhor Jesus, que ia ser difundido no norte e no sul, no leste e oeste. E ninguém melhor do que os soldados romanos que caminhavam por todas as partes da terra naquele então, para poder colocar nas suas mãos o símbolo mais perfeito e poderoso do evangelho de Jesus Cristo. E de por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura, ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, e cada um daqueles soldados levou um pedaço. Mas quando chegou na hora de romper aquela parte que nós conhecemos como túnica, eles não tocaram. É como se alguém tivesse dito uma palavra para eles: ei, essa você não pode tocar nem rasgar, porque representa o véu do templo, e só quem pode rasgar é o Pai que está no céu. Por incrível que pareça, o autor dos Hebreus, quando ele escreve sobre isso no capítulo 10, nós estamos numa escola bíblica, você está tranquilo? Eu quero que você entenda a mensagem e o estudo desta noite. No capítulo 10, versículo 19, diz assim, de Hebreus, diz: tendo, pois, irmãos, toda a ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, quando ele andava nas ruas, andava com o próprio véu sobre si. Ele era o templo, ele era a arca, ele era maior que o templo, ele era maior que o sábado, ele era maior que Salomão, ele era maior que Jonas. E a sua vida. E quando ele entrava no templo, escute isso, é muito importante, o lugar predileto dele, pode voltar para Marcos 12, o lugar predileto dele era exatamente ficar ali, perto da arca do tesouro. Quando eu estava trabalhando com estes versículos, eu comecei a perguntar, porque eu comecei a desconfiar, meus irmãos, quando eu estava lendo esses textos. Eu encontrei em Mateus, encontrei em João, encontrei em Lucas, encontrei em vários lugares dos evangelhos sinópticos e também no livro de João. Eu encontrei que o Senhor Jesus, quando ia pregar, ele se encostava, ficava perto da arca do tesouro. Esse versículo que eu li em Marcos é apenas um. Eu queria mostrar outro para você.
Não temos tempo para mostrar todos, mas vá para João capítulo 8, o irmão vai ver comigo. Versículo 19. Disseram-lhe, pois, 8:19 de João. Esse barulhinho assim dá a entender que você ainda não achou. Capítulo 8, verso 19. Onde está o teu pai? E Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Veja o verso 20. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Meus irmãos, esse é um, esse é dois, são dois, pastor André. Mas tem mais, tem mais. Se a gente ler, a gente, com mais vontade mesmo, a gente vai perceber que Jesus gostava de ficar perto da arca do tesouro. Aí eu fiquei perguntando para mim mesmo, no meu espírito, por que o Senhor gosta de ficar perto da arca do tesouro, Jesus? Aí Jesus disse assim para mim no meu coração, através da sua palavra, é uma grande revelação, o fato de eu estar perto da arca do tesouro. Porque tudo tem a ver com uma grande obra que eu vou fazer logo após a minha morte. Então, esta noite, com muito carinho, com muito respeito a vocês que estão aqui e que vieram de tão longe para ouvir a palavra do Senhor, eu quero falar sobre a importância do baú do templo na vida de Jesus e no ministério de Jesus. Acompanhe comigo, então, o texto que eu pedi para vocês verem comigo. Vou ler mais uma vez o verso 20 e vou prosseguir. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus, veja o verso 21, eu me retiro, e me buscareis, e morrereis em vosso pecado. Porque eu vou, para onde eu vou, não podeis vós ir. E diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz, para onde eu vou, não podeis vós ir. E dizia-lhes, vós sois de baixo, e eu de cima, vós deste mundo, e eu não sou deste mundo. Verso 24. Por isso vos disse, que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então aí, por 3 vezes, o Senhor Jesus repete os 3 segredos, porque o Senhor Jesus sempre ficava perto da arca do tesouro. Vou repetir mais uma vez no verso 21. Se você tem uma caneta, você pode, por favor, anote aí esses 3 pontos. Você pode colocar um colchete no primeiro, que é o verso 21. Morrereis em vosso pecado. Está no verso 21. O segundo colchete você pode colocar no verso 24. Por isso vos disse, morrereis em vossos pecados. E pela 3ª vez, Jesus disse, morrereis em vossos pecados. Então foi aí que estalou a ideia que veio, surgiu no meu coração, na minha mente. Aqui está o segredo de tudo. E você pode estar perguntando, por quê? A resposta inicial está em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu gostaria que vocês vissem comigo no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo 12, dá para a gente começar a destrinchar isso aí. Capítulo 15, verso 12. Paulo escrevendo a respeito da ressurreição de Cristo. Capítulo 15, verso 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos. Verso 12. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou,
Logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Verso 17, leia com atenção agora. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então ele está falando. Vou ler mais uma vez o verso 17, só esse pedaço final aqui. Mais uma vez. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então volte para o texto de João, capítulo 8, e você agora finalmente vai poder entender o que Jesus disse. Capítulo 8 de João, verso 21, Jesus disse, eu me retiro, isto é, eu vou morrer. Capítulo 8, 21, eu me retiro, quer dizer, eu vou morrer. E vós me buscareis. E Jesus disse no verso 21, e morrereis em vosso pecado. E depois, de novo, no verso 24, duas vezes ele diz, e morrereis em vossos pecados, e morrereis em vossos pecados. Então, com isso, nós juntamos dois poderosos textos para dizer o seguinte. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, houve uma grande batalha para que a ressurreição de Cristo não fosse conhecida. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, os próprios príncipes do templo e os príncipes do santuário pagaram para que os soldados anunciassem que Jesus não havia ressuscitado. E ao pagarem para que as pessoas soubessem através dos soldados que os discípulos haviam roubado Jesus do sepulcro, os próprios soldados, ao anunciarem isso, sendo pagos para isso, o próprio povo passou a acreditar que de fato Jesus não havia ressuscitado. E como eles passaram a crer que Jesus não havia ressuscitado, logo a fé deles se tornou vã. E eles continuaram permanecendo nos seus pecados. Com isso, nós entendemos o seguinte, que se eu não creio que Jesus ressuscitou, eu permaneço no meu pecado. E então, por que eu permaneço no meu pecado? Porque não adianta só eu crer que Jesus morreu na cruz do Calvário. A obra de Cristo não está completa se eu não o vejo ressuscitado dentre os mortos. Porque através da sua morte na cruz, ele levou os meus pecados, levou os nossos pecados, levou a minha enfermidade, levou as suas enfermidades, mas na ressurreição, ele aniquilou os nossos pecados. Uma coisa é eu levar os seus pecados. Levar os seus pecados. E outra vez é você vir perguntar pelos seus pecados. E eu disser, eles não existem mais. E você me perguntar por quê? Porque eu os aniquilei. Eles não existem mais. E como é que o Senhor os aniquilou? Ressuscitando dentre os mortos. A ressurreição dos mortos, ela é algo muito fundamental para a nossa fé, porque o fato de Cristo ter levado não somente os nossos pecados, mas as consequências desses pecados na cruz do Calvário, e ele desaparecer com eles dali, e quando ele volta ressurreto e vivo, e você pergunta, Jesus, o que aconteceu com o meu pecado? Ele disse assim, eu também não sei, porque o Pai os lançou no mar do esquecimento, nós não sabemos mais sobre o seu pecado. Isso é tão forte, que se você pecar,
Escute, vou dizer mais uma vez. É tão forte que se você pecar, em 5 minutos, você mentir, em 5 minutos, você cometer um pecado, e você pedir perdão a Deus pelo seu pecado, se alguém disser que você fez aquele pecado, é mentiroso, porque o seu pecado perdoado é aniquilado pelo poder da ressurreição. E se você disser, e você mesmo disser que você pecou tendo sido perdoado, você também é mentiroso, porque o seu pecado foi aniquilado. Nós que procuramos culpas. Nós procuramos culpas para nós mesmos. E então você está perguntando, mas que tem a ver o fato que você começou a falar de Jesus ficar perto do tesouro? Aí que está o segredo de tudo. Por quê? Porque quando o Senhor falou sobre o tesouro, quer dizer, falou sobre isso perto do tesouro, encostado no tesouro, eu posso ver Jesus falando assim, a caixa do tesouro, pastor, e eu posso ver Jesus falando perto do tesouro, assim, encostado, suponhamos que aqui seja o tesouro, assim, encostado ali, falando, vós morrereis em vossos pecados. Depois olhou de novo para outro grupo, vós morrereis em vossos pecados. E tinha outro grupo que era o terceiro, vós morrereis em vossos pecados. 3 vezes ele disse, tinha muita gente ouvindo Jesus. E aí você pergunta, e a viúva? A viúva é outro segredo. Por quê? Porque aqueles ricos que estavam depositando dinheiro no tesouro, jamais podiam imaginar que o dinheiro deles ia ser usado para matar Jesus. E a viuvinha que colocou menos de 1% de 1 centavo que ela colocou lá dentro, que a moedinha dela caiu lá dentro, plim, plim, plim. Ninguém queria. E Jesus olhou para ela e disse para os camaradas, ela depositou mais que todos. Porque o dinheiro dela não vai ser usado para corrupção, nem vai ser entregue para a minha morte. Porque o que ela não quer, escute bem, o que ela não quer, que ela está depositando de verdade, de coração. E o que os homens rejeitam, o meu Pai aceita, e a oferta dela será aceita. Duas moedinhas sem valor nenhum. E agora eu posso ver aquelas moedonas dos ricos enchendo o tesouro, e o tesouro cheio, e o tesouro foi enchendo, e foi ficando cheio. Mal eles sabiam, porque está escrito e descrito durante todo o período do ministério do Senhor Jesus, nos 3 anos e meio que ele está fazendo sua obra, diz a Bíblia que os principais e sacerdotes procuravam ocasião para prendê-lo e estavam juntando dinheiro, escute isso, juntando dinheiro para usá-lo na sua morte. Então eles tinham um baú especial. Veja o que vai acontecer com esse baú. Ponha muita atenção, por favor. Jesus amado. Pode dar glória a Deus, porque aqui é a revelação da maior parte da nossa fé, que é a ressurreição de Cristo. E você vai ver agora por que o Senhor Jesus se levantou dentre os mortos. Você vai ver isso. Quem está comigo, dá um sinal de vida aí. Do lado do tesouro, encostado no tesouro, ali ao lado do tesouro, ele falou as maiores verdades, as maiores revelações. E agora quando ele diz, morrereis nos vossos pecados, morrerei nos vossos pecados, 3 vezes morrereis nos vossos pecados, porque aquele baú, iriam sair daquele baú moedas, 2 tipos de moedas. Mas eles, irmãos, eles eram tão miseráveis,
miseráveis. Esses príncipes dos sacerdotes eram tão egoístas, eles eram tão avarentos, que quando eles chamaram Judas, Judas, vem. E Judas chegou e disse: o que quereis de mim? Depois Judas, em outro texto, diz assim: o que quereis me dar? Toda vez que Jesus ia para o templo, que Jesus ficava perto do tesouro, Judas ficava de longe. Um dia eu ponho a mão em ti, seu tesouro. Um dia eu pego umas moedas daí. Eu estou ouvindo o barulho de vocês falando assim. Hello? E olhando ali, aquele tesouro dizia: um dia eu pego alguma moeda daí. De fato que quando ele chegou para entregar ao Senhor Jesus, ele diz assim: que quereis me dar? Assim que Judas não o saudou, disse: ei, a paz. Não, ele chegou dizendo: que quereis dar-me? Aí eles disseram: 30 peças. Nas nossas Bíblias está escrito moedas, mas no original é peças. Peças é muito mais do que moeda, porque eu posso ter uma peça, tipo de um bule, todo de ouro. Eu posso ter um bule, eu posso ter uma xícara toda de ouro. 30 peças é muito, 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 muito. Mas eles tinham um baú inteiro. E eles disseram entre si, quizás, talvez no coração, eles dissessem: nós temos aí umas 300 moedas, 300 peças dentro desse baú, ou 1000 peças dentro daquele baú. Mas eles disseram assim: vamos economizar, porque ele é barato demais, ele está cobrando demais. Porque ele está cobrando 30 moedas, ele está cobrando barato demais. Ele avalizou aquele vaso por 300, mas Jesus, que é o Senhor dele, deu por 30. Ele está barateando demais. Vamos dar 30 moedas, 30 peças. E deram as 30 peças. Ele pegou as 30 peças. Vocês querem saber o final da história, né? Só ele mesmo. Quando ele pegou as 30 moedas, ele foi. As 30 peças. E ele foi. Ele teve que procurar algum lugar para esconder aquilo ali. Porque, posso imaginar, aquele barulho daquelas moedinhas. O ouro faz barulho. O ouro faz barulho. Só tenho duas. Eram 30. Onde eu vou esconder isso? Quando Jesus está sentado lá na mesa, aleluia, Jesus disse: o que tens a fazer, faz-o depressa. Vai logo fazer o que você tem que fazer, rapaz. Você não quer pegar as moedas, vai logo pegar as moedas. E ele foi, e ele saiu de lá rapidamente. Ele pega aquelas moedas. Aqueles homens disseram: opa, restaram muitas moedas. Nós podemos esbanjar isso aqui. Olha que cabeções ele. Que cabeções aqueles homens. Sobrou um montão de moedas. Assim, não podemos. Ele pegou 30, ele pegou o resto, vai fazer altar, viaja para o Mediterrâneo, fazer uma festa. Sobrou muito. Ele é pobre demais, ele não sabe pedir, coitado. Espero que vai acontecer. Levaram Jesus para o Calvário, o mataram, depois o tiraram da cruz e o sepultaram e colocaram na sepultura.
3 dias depois, num dia de manhã, domingo de manhã, os soldados estavam ali, selaram a sepultura com o selo de Pilatos, selo de Herodes, o selo de Roma. Daqui ninguém sai. Pela manhã, 2 anjos jovens, a Bíblia diz que eram jovens, anjinhos jovens, nem precisava ser um anjo forte assim, tipo um arcanjo, um anjinho. Foi tão fácil que eles sentaram em cima da pedra e ficaram jogando as pernas assim. Tem mais alguma coisa para fazer, chefe? Você crê ainda nesse Deus? Aleluia! Aleluia! O sepulcro se abriu. E quando o sepulcro se abriu, os soldados foram as primeiras testemunhas. Se eu pudesse fazer uma entrevista com cada um daqueles 100 soldados, eram 100, era uma cintura inteira, 100 soldados olhando, a pedra rolando, sem eles verem quem estava rolando a pedra saindo do lugar, quebrando o lacre, e é Jesus saindo dali. Que visão maravilhosa! Não tinha nenhum discípulo. Aqueles que romperam as vestes, o que ganhou a vestimenta inteira, segurando aquela vestimenta, e disse: bicho, o que está acontecendo, meu? Que é isso, camarada? Ei, rapaz, que é isso que está acontecendo? Tem alguém saindo de lá do meio, é alguém muito especial. É o mesmo, rapaz, só que ele está com outra roupa, aquela que ele está é melhor que essa. Quando pensarem que terão tirado o teu melhor, você se apresentará com o melhor do melhor. Agora eu quero parar para pensar um pouquinho sobre o que geralmente a gente não pensa. Porque a gente sempre vê a ressurreição do ponto de vista de Maria Madalena. A gente vê a ressurreição do ponto de vista de João. Aleluia. A gente vê a ressurreição do ponto de vista de Pedro. A gente vê a ressurreição do ponto de vista de várias pessoas e vários ângulos. Mas agora eu quero ver do ponto de vista dos soldados. Porque eles foram testemunhas oculares. Eles viram a pedra mover de um lado para o outro. Eles viram tudo. Então nós vamos parar agora um pouquinho e vamos ver do ponto de vista deles. Por favor. Veja o livro de Mateus, capítulo 28. Aleluia mesmo. Eu digo aleluia com você, minha irmã. Eu digo glória a Deus contigo. Capítulo 28, acompanhem comigo no texto. Estamos em Mateus, capítulo 8. Eu vou ler. Só de ler já dá para você entender tudo. Nem precisa explicar mais nada. Capítulo 28, versículo 11 diz assim: e quando iam, eis que alguns da guarda chegaram à cidade e anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Igreja, escuta uma coisa. Antes que Pedro, Tiago e João soubessem que Jesus havia ressuscitado, os próprios sacerdotes já tinham sabido primeiro.
Porque quando Maria Madalena foi de manhã cedo, ele já havia ressuscitado. Os soldados não estavam mais lá. Quando você ler o texto sobre isso, você vê que ela chega sozinha, sem problema nenhum, e só encontra os dois rapazes angelicais lá. Ela só encontra os dois, e um sentado em cima da pedra. E que eu vejo isso de uma forma tremenda. Os soldados já tinham ido embora de lá, porque houve um terremoto, e eles cascaram fora de lá. Você acha que eles iam ficar lá, rapaz? Quem pode dar um glória a Jesus pela sua ressurreição? E antes das 5 da manhã, os camaradas chegaram lá, os soldados, 100 soldados, e o seu centurião, o relato, conta aí, conta você, estava mais próximo de lá, conta você. Eu estava lá, eu estava encostado assim na pedra, eu comecei a ver um negócio assim, tipo uma rachadura. E olhei para cima e vi o lacre. O lacre foi para as cucuias. O lacre foi espada, acabou de dar, foi em pedaços. Conta aí, conta o que você viu. A pedra foi rolando sozinha. Eles não sabiam, não tem nada de anjo. Como é que eles vão falar de anjo? Eles não viram nada. Eles só viram a pedra rolando. Conta como é que foi, aos detalhes, quero detalhes. A pedra foi rolando, foi rolando, foi rolando. E um ser de branco começou a sair lá de dentro. E a gente começou a ficar todo arrepiado. E a gente começou a correr. Não estou inventando isso, está aqui, olha aqui, capítulo 28, verso 11 diz assim: eles anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas, pode dar um glória a Deus, que haviam acontecido. Todas! Agora eu quero que você olhe comigo e pergunte assim, igual eu perguntei, então como é que eles ficaram? Eles devem ter ficado assim, olhando para o rosto do outro e perguntado: como é que pode? E agora, o que você acha que eles falaram? Não sabe? Mas eu acho. Um olhou para o outro e disse: o que nós vamos fazer agora? Que é isso que está escrito. O que nós vamos fazer? Aí o mais avarento olhou e disse: o baú que a gente economizou vai ficar sem nada. 30 moedas eles gastaram para a morte. E agora eles vão gastar o baú inteiro por causa da ressurreição. Para deixar de ser bobos. Deixar de ser bobos. 30 moedas eles pagaram para Jesus morrer. Agora eles vão ter que pagar todo o baú para poder dizer que Jesus não ressuscitou. Esse é o Jesus que eu creio. Eu ainda creio nele. Verso 12, eles deram muito dinheiro. Está escrito aqui. Veja o verso 12. E congregados eles, se o irmão tiver sentimento no coração de dar um glória a Deus aí, pode glorificar, que é Jesus que faz. Olha só, é o verso 12, isso é para Jesus aqui, ó, o verso 12, pela razão disso. Veja aí, e congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre eles, deram muito dinheiro aos soldados. Olha!
Olha só Satanás sendo envergonhado. Ele pensava que ainda ficar com lucro, vai ficar sem nada, vai ter que gastar os tubos para poder provar e não vai poder provar, porque Jesus ainda está vivo hoje. Eu estou profetizando agora sobre a sua vida, aplicando esta palavra e dizendo: aquele que arranjou dinheiro para destruir a tua vida vai gastar o resto para poder tentar provar que você ainda está viva. E ainda digo mais em nome do Senhor: muitos que viram e pensaram, imaginaram que você ia ficar sepultado, acabado, arrastado, eles vão ter que pagar para anunciar que não é você, mas é você, porque Deus vai levantar você. Pode glorificar o nome do Senhor, aqui ainda se glorifica o nome do Senhor. Eu estou vendo do ponto de vista dos soldados. Agora vocês acham, eu pergunto para vocês, são muito inteligentes. Eu pergunto para vocês. Para você, pergunto e você me ajuda. Você, meu amigo, escute. Se você fosse um soldado e eu te desse dinheiro para você dizer que Jesus não ressuscitou, você tendo visto Jesus ressuscitar, você ia crer na moeda que você dava? Meu Deus, aí. Um exemplo. Aqui está a moeda na minha mão. Chego com uma pessoa e digo para a pessoa: ó, eu vim dizer para você que Jesus não ressuscitou, viu? Lá no coração dele, quando ele ia dormir, quando ele colocava a cabeça no travesseiro. Pastor André. Quando ele colocasse a cabeça no travesseiro, ele começasse a ver a visão daquela pedra se rompendo e aquele soldado fugindo por todos os lados. Você não vai dizer nada? Eu posso ver, imaginar aqueles soldados com aquelas... Eu fui pago para dizer que Jesus não ressuscitou. Isso não vale nada, eu vi ele ressuscitar. Eu vi ele sair. Eu vi ele saindo de lá, isso aqui não vale nada para mim. Eu vi ele sair de lá, isso aqui não vale para mim. Eu creio que ele ressuscitou. E agora,
Eu queria que vocês vissem o versículo 15 comigo, por favor. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado entre esse dito, vou ler de novo. E foi divulgado esse dito entre os judeus. Olha o texto. Até o dia de hoje. Então, com isso, eu quero dizer para vocês que Satanás pegou o resto do baú, do que sobrou, e até o dia de hoje, ele está investindo no evangelho anti-ressurreição. Por isso você não é bem quisto nas emissoras de televisão do mundo. E às vezes nem das evangélicas. Você não é querido em qualquer meio de comunicação que for. Porque Satanás detém o poder do sistema temporariamente e ilegalmente. Escute isso. E isso foi divulgado. Quando Pedro pregou o evangelho em Atos 2, veja o texto, você vê. Aqui, ó, veja, com seus próprios olhos. Em Atos 2, diz que Pedro começa essa mensagem dele em Atos 2, e lá pelo verso 31, diz o texto. Veja, nessa previsão disse da ressurreição de Cristo. E no verso 35 houve as primeiras conversões. No verso 37, acompanhe comigo, diz: e ouvindo eles isto, compungiam seus corações, perguntando aos varões: que faremos? Porque Pedro está denunciando na mensagem que eles pagaram para dizer que Jesus não ressuscitou. E Jesus, através de Pedro, está sendo manifesto aí. E eles começaram a dizer: se eles estão usando o dinheiro do templo para um evangelho de anti-ressurreição, que faremos nós? A igreja primitiva se reuniu e disse: é o baú deles contra o nosso. Quando eles souberam que eles estavam usando o baú deles para juntar dinheiro, para ser uma mensagem anti-ressurreição, a igreja disse: eu quero ver se eles vão ganhar, gente. E aí os irmãos começaram a ir para o culto e vendiam as suas propriedades. Porque não tem sentido, meus irmãos. De repente aparece o pessoal vendendo as propriedades e dando dinheiro aos pés dos apóstolos. Sabe por quê? Porque eles disseram: já que eles estão pagando para dizer que Jesus não ressuscitou, nós vamos pagar para dizer que Jesus ressuscitou. No mesmo capítulo do Atos dos Apóstolos, aí onde vocês estão, versículo 24, isso é resultado da mensagem de Pedro. No versículo 44 diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E o versículo 45, isso aqui é para nós glorificarmos o nome do Senhor. Vendiam as suas propriedades, fazendas. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, cabe dizer agora em nome do Senhor, o evangelho do Senhor Jesus, ele foi invadindo todas aquelas regiões, porque os soldados, olhando para aquelas moedinhas, não viam a riqueza da igreja, e a igreja foi se expandindo, e foi se expandindo de tal maneira que chegou até você no Brasil agora, porque alguém pode colocar o seu tesouro contra o tesouro de Satanás. E no texto Jesus diz assim, texto de João, e assim eu termino esta palavra. No livro de João, no capítulo 8, a partir do verso 21, eu me retiro, me buscareis,
e morrereis em vossos pecados. E com isso eu termino esta palavra, colocando para a igreja e para todos os nossos amigos ouvintes que estão presentes aqui nesta noite. Só há uma forma de você morrer, ou de um homem morrer nos seus pecados. É quando ele está fazendo um evangelho de anti-ressurreição. Porque no texto de Coríntios, capítulo 15, diz: se Cristo não ressuscitou, ainda permaneceis em vossos pecados. Mas a verdade é, Jesus ressuscitou. E é impressionante cada vez que a gente tem um sentido muito forte, meus irmãos. A questão das ofertas. Porque cada vez nós nos reunimos, nós trazemos uma oferta. É a nossa cooperação para o grande baú de Cristo, para que a mensagem da ressurreição seja pregada em todo o mundo. Deus abençoe.